Boa noite a todos. Oi, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao 5º Simpósio de Ciências Agrárias da UNB. Me chamo Larissa Vitória, sou estudante de Medicina Veterinária e gostaria de parabenizar todos os envolvidos para que este evento fosse realizado, pois foi preparado com muito carinho para vocês. Esse evento faz parte da Semana Universitária da Universidade de Brasília, em parceria com o Decanato de Extensão. Hoje é o nosso último dia de simpósio e, para finalizar o evento com chave de ouro, a nossa última palestra será sobre empreendedorismo e oportunidades de negócio para o meio rural, que será ministrada pelo professor Matheus Gil, da URGS, e mediada pelo professor Dr. Armando Fornaiser, da UNB. Mas antes de passar a palavra para o nosso mediador, gostaria de lembrar que as inscrições ainda estão abertas até hoje no SIGA da UNB. Caso ainda tenha dúvidas, peço que vocês sigam a SemiUnifave no Instagram. Lá tem um tutorial e o passo a passo de como fazer a inscrição. O formulário de presença será enviado pelo chat daqui, do YouTube, e fechará assim que terminar a palestra. Então, fiquem atentos. Com isso, passo a palavra para o nosso professor Armando, que possui graduação em agronomia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, mestre em agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado no programa da pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, e atualmente é coordenador do mestrado em agronegócios, Propaga, da UNB, e também é professor adjunto da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, FAV UNB. É isso. Seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos, todas. É uma grande satisfação estarmos aqui na última apresentação, desse 5º Simpósio de Ciências Agrárias e trazermos, um pouco dessa discussão do empreendedorismo e oportunidades, de negócios para o meio rural. Principalmente, num período de grandes transformações, nós estamos aí há mais de um ano, um período de transformações, por exemplo, da pandemia, uma série de negócios afetados, E vamos discutir um pouco, hoje com o professor Matheus Den-Dil sobre esse ponto. O professor Matheus Den-Dil é médico veterinário, formado pelo Urcamp, lá no Rio Grande do Sul, mestre em agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também doutor em agronegócio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um período de doutorado sanduíche em Wageningen, nos Países Baixos, Holanda, e trabalha na Universidade Federal, do Rio Grande do Sul, é colaborador no campus Litoral Norte, no campus Novo, e também atua, na incubadora, de negócios daquele campo. Matheus também é professor, originalmente da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no campus Garanhuns, e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nesse campus Litoral Norte, tem atuado principalmente discutindo, temas como o empreendedorismo, essa discussão do pensar, negócios. E negócios não é só para grandes, não. Negócios, principalmente, no Matheus vai tratar um pouco de experiências aí, de transformações, inclusive na agricultura familiar, de grupos de pessoas se organizando em cooperativas para conseguir mudar, um pouco a forma de se inserir no mercado, por exemplo, com serviços de entrega de delivery, entre outros, Outras experiências como a discussão de novas oportunidades através de turismo rural, entre outros, A lógica que combinamos um pouco aqui, discutir um pouco mais o empreendedorismo, os aspectos teóricos, inovação, um pouco das competências empreendedoras, E depois trazermos, um pouco mais as discussões, o conhecimento dele para as experiências, quem sabe, alguém de nós todos nós que estamos assistindo aqui, pode pensar também, futuramente novas oportunidades. E então a dinâmica, olhem, fiquem à vontade de
colocar, né, seus questionamentos, seus pontos aqui no chat, né, do YouTube, que vamos ter uma apresentação, depois uma fase final um pouco mais, né, de diálogo para mais uma conversa, né? Então, passo a apresentação para o professor Matheus da Endio. Contigo. Boa noite a todos. Agradeço aí imensamente o convite para ministrar essa palestra intitulada Empreendedorismo e Oportunidades de Negócio para o Meio Rural. Agradeço ao professor Armando, foi um colega durante um mestrado em agronegócios. Também agradeço o professor Tiago, que está liderando a organização deste evento, e também toda a equipe de alunos que organizou, né, estas atividades do 5º Simpósio de Ciências Agrárias. Então, na temática de hoje, procurei estruturar a palestra, né, falando no primeiro momento sobre empreendedorismo, né, com uma base mais focada em Schumpeter, né, as características do empreendedor, e também vou trazer as 5 combinações schumpeterianas que antecedem a inovação. Né, nisso, eu vou trazer assim, uma pequena fala, onde vou procurar diferenciar, junto com vocês, a invenção, inovação, depois dar continuidade à difusão e à imitação, e dentro desse processo criativo, né, destacar, né, as características do empreendedor como promotor, né, da destruição criativa que Schumpeter destaca como sendo um dos pontos chaves para o desenvolvimento de regiões e países. Mas no final da apresentação, vou trazer alguns exemplos, né, de empreendimentos que promovem o desenvolvimento local. Bom, essa temática, empreendedorismo e inovação, é uma temática que hoje parece estar chamando bastante a atenção da sociedade, em especial dos universitários. A gente vê cada vez mais alunos de outras áreas, né, da veterinária, da agronomia, zootecnia, né, de outras áreas, buscando conhecimento, né, em torno do empreendedorismo, né, justamente para montarem um negócio e assim buscarem uma independência financeira. Em 2012, a Endeavor Brasil fez uma pesquisa com os universitários no Brasil inteiro e identificou que 60% dos universitários pensam em abrir um negócio. Aqui a gente já identifica, né, esta demanda crescente, né, e anseio e desejo dos universitários em se tornarem empreendedores. Né, um dos principais motivos para esses universitários se tornarem empreendedores, né, é a questão do dinheiro, ter uma recompensa, né, para assim, né, ganhar dinheiro com o seu empreendimento, que consequentemente vai gerar segurança para si e também para a sua família, e de uma outra maneira, recompensas pessoais. Quando a gente fala em empreendedorismo, né, é bom fazer algumas diferenciações. Né? A gente trabalha os empreendedores, é justamente as pessoas que buscam gerar valor por meio da criação ou expansão de alguma atividade econômica, identificando e explorando novos produtos, serviços, processos e mercados. Então, o empreendedor em si é aquele que tem um negócio, né, que busca, né, criar valor, né, dentro de um produto ou serviço que vai ser oferecido no mercado. Já a atividade empreendedora nada mais é do que a ação, né, humana que busca desenvolver ações, né, busca desenvolver negócios e, consequentemente, promover o desenvolvimento. E quando a gente trabalha com o empreendedorismo, nós estamos tratando, né, do fenômeno associado à atividade empreendedora. Um dos principais autores, né, que trabalham sobre inovação e empreendedorismo, né, é o Schumpeter, né? E Schumpeter, ele não considera o crescimento da economia,
derivado do crescimento populacional, da renda e da riqueza, como parte de um processo de desenvolvimento, desde quando a verificação deste crescimento não resulta em nenhum fenômeno qualitativamente novo. Tais incrementos para o Schumpeter são por ele considerados meras mudanças dos dados naturais. Ou seja, para o Schumpeter não importa, né, se um país está crescendo populacionalmente e se a renda e riqueza desse país está crescendo. Para ele, desenvolvimento de uma economia, né, para que haja o desenvolvimento de uma economia, é necessário, né, que novos elementos sejam trazidos para dentro do processo de desenvolvimento, como, por exemplo, a introdução de um novo bem, a abertura de um novo mercado, a conquista de uma nova forma, de alguma matéria-prima, né, o desenvolvimento de um novo processo de produção. Né? Isso daí, para ele, é a chave, né? Esses elementos são a chave para que os países e regiões, né, empreendedoras se desenvolvam. E como ponto-chave, né, da busca, né, de desenvolver novos produtos, serviços, né, desenvolver novos processos de produção, Schumpeter destaca, né, o empreendedor como o agente que inicia a mudança econômica, promovendo novas combinações dos meios ou fatores produtivos que vão definir uma situação ou um processo de desenvolvimento. Então, elas consistem, né, no emprego de diferentes recursos produtivos disponíveis no sistema econômico. Uma visão muito próxima, né, de Davi Ricardo destaca, né, que os países, para se desenvolverem e as suas regiões, as empresas, a indústria, ela necessita se especializar na produção de bens que possuem, né, matéria-prima em abundante, ou melhor, os fatores de produção em abundância, como, por exemplo, terra, né, que são os recursos naturais, né, o solo, né, o ambiente, né, a água, né, o trabalho, que são as características físicas e também intelectuais, e a questão do capital em si, do dinheiro e também da infraestrutura local. Então, na visão de Davi Ricardo, e também Schumpeter bebe dessa água, né, ele destaca, então, que os países, né, as empresas, precisam se especializar na produção de bens ou serviços ou que possuem fatores de produção em abundância. Não é por acaso que o Brasil, né, é o país do agronegócio. Né? Então, um fator, pegando essa analogia de Davi Ricardo e Schumpeter, né, o Brasil se destaca no mercado internacional de produção de alimentos, justamente porque tem dois fatores de produção em abundância. Terra, né, uma vasta área territorial, com uma diversidade edafoclimática enorme, uma diversidade muito grande, e também uma questão de capacidade intelectual. Né? Nossos centros de pesquisa, nossos cursos, né, as empresas que trabalham no desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços, né, são fatores que o Brasil tem em abundância e também exporta. Né? O Brasil hoje exporta muito conhecimento voltado ao setor agropecuário. E isso tudo, né, faz com que o Brasil seja um grande exportador, né, de alimentos, né? E que alimento é o celeiro do mundo. Então, o agronegócio representa, né, 43% das exportações do Brasil. Também representa em torno de 20% do PIB e emprega em torno de 19, 20% das pessoas. Aqui a gente vê a importância do agronegócio, a importância dos cursos, né, de medicina veterinária, de agronomia, gestão do agronegócio, zootecnia, das áreas das agrárias, né, da engenharia de produção, enfim, de todas as áreas, né, envolvidas, né, no agronegócio. E dentro
E falando mais especificamente, né, dos impactos que as tecnologias estão promovendo para o meio rural, aqui especificamente para a pecuária, né, eu trouxe aqui uma evolução do rebanho, né, do Brasil, né, para destacar a importância, né, da academia, da universidade, né, dos cursos de pós-graduação, dos centros de pesquisa, no fomento ao desenvolvimento de tecnologias propícias para otimizar a produção. Analisando a evolução da pecuária, lá em 1960, bem no início da Revolução Verde aqui no Brasil, né, logo em seguida, lá em 70, foi inaugurada a Embrapa, depois, logo em seguida, a Emater, justamente para promover o desenvolvimento da pecuária no Brasil. Na década de 60, nós tínhamos um rebanho de 58 milhões de cabeças. Já em 2010, passamos para 204 milhões de cabeças, e em 2017, 221 milhões de cabeças. Então, a gente vê aqui que houve, né, um aumento do rebanho considerável, né, um aumento de 280%, né, quando comparado à década de 60 até 2017. Quando a gente vai observar a área de pastagem utilizada para abrigar os animais da década de 60, os 58 milhões, né, a gente verifica, né, uma área de 122 milhões de hectares. E para comportar as 204 milhões de cabeças de gado em 2010, já precisamos de uma área de 170 milhões de hectares. E para produzir um pouco mais, né, 221 milhões de cabeças de 21 milhões de bovinos, né, necessitamos 165. Aqui a gente já consegue observar, né, o avanço, né, que a tecnologia promoveu, né, na produção de bovinos de corte. Em 60, nós tínhamos meia cabeça por hectare, 2010, 1,2 cabeças por hectare, 2017, 1,3 cabeças por hectare. Ou seja, a nossa produtividade aumentou consideravelmente, e não na mesma proporção do aumento da área. Né? Nós aumentamos o rebanho em 280%, né? E a área em 36%. Se o Brasil tivesse mantido a mesma base tecnológica de 1960, ele teria que destinar mais de 260 milhões de hectares de terra para a pastagem, ou seja, para produzir esses 220 milhões de cabeças. Então, o desenvolvimento tecnológico, as inovações, elas são fundamentais, né, para o desenvolvimento, né, sustentável dos sistemas produtivos, né? Então, é graças aos centros de pesquisa que a gente consegue hoje, né, ter esta produtividade e, ao mesmo tempo, beneficiar o meio ambiente. Quando a gente fala em progresso tecnológico, né, a gente escuta muito inovação, 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 né, mas muitas vezes a gente não está trabalhando com uma inovação, e sim com uma invenção. A invenção, ela normalmente surge de um processo criativo, sem ter necessariamente um foco mercadológico ou um objetivo comercial determinado. Uma invenção, ela só vai se tornar uma inovação se ela for aceita pelo mercado. Então, e consequentemente comercializada. Após este processo, né, da aceitação desta nova tecnologia, de uma nova tecnologia, por exemplo, vai se dar o processo de difusão. Ou seja, né, as pessoas vão começar a utilizar. Isso a gente observa tanto no meio rural como no meio urbano. Né? E tem muitos estudos, né, que trabalham com difusão tecnológica no meio rural, que identificam diferentes variáveis, né, que fazem promover a adoção ou não das tecnologias. E dentro desse processo de difusão, né, após as tecnologias serem bem aceitas, muitas vezes, né, outras empresas que produzem produtos similares, né, acham interessante esse mercado e procuram imitar. E imitam aquela tecnologia que foi desenvolvida por um centro de pesquisa, por exemplo.
Pelo lado do empreendedor, do centro de pesquisa, né, a imitação não é nada boa. Mas para nós, como consumidores, como clientes, é muito bom, porque vai ter mais pessoas, mais empresas, mais centros de pesquisa produzindo aquela tecnologia e, consequentemente, este aumento de oferta vai fazer com que o preço, né, da tecnologia caia, diminua. Né? Então, este processo tecnológico, quando a gente observa invenção, inovação, difusão e chega na imitação, nesta imitação ela é benéfica para nós como consumidores ou clientes. A inovação também pode ser interpretada de duas formas, né? A inovação incremental, que é a incorporação de alguns novos elementos no produto ou no serviço, mas sem mudar assim, a característica principal, né, do produto ou do serviço, ou aquela inovação de ruptura, né, que todo mundo procura, né? Quase que essa inovação de ruptura é encontrar aquela galinha dos ovos de ouro, né, que é uma mudança completa no produto ou em sua funcionalidade, né, a satisfação ou também criação de uma necessidade. E as tecnologias, quando a gente fala em inovação, muitas pessoas compreendem como algo complexo de se alcançar. Mas muitas vezes, né, a inovação está na frente, na nossa frente, a gente não consegue enxergar. E eu costumo dizer assim que uma inovação mesmo, né, a gente percebe que ela é uma inovação quando a gente vê um novo produto e pergunta assim, por que eu não pensei nisso antes, né? E quando explode esses produtos, né, no mercado, faz com que as pessoas realmente corram atrás dele. No meio rural, né, trazendo sim a questão das inovações de ruptura e simples de serem realizadas e desenvolvidas muito com o olhar, né, da observação. Tem um exemplo aqui no canto esquerdo da tela, que são algumas pessoas com os tambores, né, e um pessoal no açude buscando água. Isso foi uma observação que realizaram e observaram, né, o desgaste que as pessoas no meio rural, onde tem dificuldade de acesso à água, que a dificuldade que elas têm em carregar a água, que normalmente, né, se carrega em cima da cabeça. E teve um grupo de pessoas que ficou observando, né, este problema dentro de uma aldeia, dentro de uma comunidade, e tiveram a ideia, né, de modificar o modo de transportar a água. Em vez da cabeça, por que não fazer rolos, tambores giratórios com água e assim puxar a água? E isso foi um projeto, né, de impacto social muito interessante, né? Algo simples que melhorou a qualidade de vida, principalmente das mulheres, que normalmente, né, no meio rural são as mulheres que fazem esse serviço, né? E com certeza, né, beneficiou, né, a comunidade como um todo. Também tem outras inovações incrementais, como por exemplo, né, os iogurtes com funcionalidades, né, por exemplo, o Activia, né, que tem o bacilos gram-regulares, que ajuda, né, as mulheres, né, com questão da digestão, enfim. Né, também tem outros, né, grandes inovações que chamam a atenção. Uma que me chamou a atenção há alguns anos foi estas colmeias, né, para produção de mel. Né? Esse é um projeto que foi financiado por essas vaquinhas eletrônicas e que ganhou muito dinheiro e também ganhou muitos prêmios. Né? O mel em si, eu acho que é um dos produtos alimentícios que mais livros possuem, né? Então, a psicultura, a produção de mel, desculpa, a produção de mel, então ela tem muito conhecimento, né, embutido nela. E teve um grupo de pessoas que desenvolveu essa colmeia automatizada, que nada mais do que artificializou os alvéolos, né, do favo de mel,
né, produziu ele em plástico, e que esses alvéolos, né, que são no formato hexágono, né, conseguisse se deslocar. E com a força da gravidade, ao deslocar o favo de mel, o mel escorre. Então, facilitaram e muito, né, a vida dos apicultores. Né? Então, são projetos, são desenvolvidos, né, que depois se tornam uma invenção que se torna uma inovação que impacta positivamente no desenvolvimento, né, das regiões e também dos países, beneficiando também o produtor rural e também o consumidor. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês, trazendo algumas informações sobre a produção especial da agricultura familiar. A gente observa, né, e se sabe que grande parte do alimento consumido, né, no dia a dia, né, na mesa dos brasileiros, é oriundo da agricultura familiar. É graças à agricultura familiar que a gente tem essa excelente qualidade dos alimentos. A gente vai observar 83% da mandioca, né, do aipim aqui no Rio Grande do Sul, é produzido pela agricultura familiar. 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 33% do arroz, 21% do trigo e 14% da soja. Trazendo mais alguns dados, aqui produtos de origem animal, né, 58% do leite é produzido pela agricultura familiar, 51% das aves, 59% dos suínos e 30% dos bovinos. Bom, analisando, né, esses dois tipos de produção, né, vegetal e animal, a gente observa aqui, é possível identificar, que produtos que exigem uma maior mão de obra para ser produzido estão dentro da agricultura familiar. E já produtos que necessitam de uma maior escala de produção, maior nível de equipamentos, né, uma maior área de terra, não fazem parte da agricultura familiar, já fazem parte, né, de empreendimentos rurais de grande escala, com uma vasta área territorial. Então, aqui, né, a gente consegue observar, né, algumas estratégias que podem se definir, né, quando se quer promover o empreendedorismo ou quer promover o seu próprio negócio. Né, o pequeno produtor, ele não, tem pouca chance de se dar bem na produção de bovinos de corte, por exemplo, pela pequena área de terra. Né, e na pecuária de corte, né, o produtor, ou também na produção de trigo, de soja, o produtor ele não coloca valor no seu, não coloca preço no seu produto. Quem coloca o preço é o próprio mercado. E a única maneira para ele melhorar a sua rentabilidade é diminuir os seus custos de produção, né, e otimizar o seu sistema produtivo. Do outro lado, da agricultura familiar, né, ela precisa o que é agregar valor aos produtos que ela produz, para assim conseguir gerar uma melhor renda e conseguir colocar preço no produto. A produção de larga escala só vai conseguir, assim como a de pequena escala, agregar valor sobre o produto através da agroindustrialização rural. Dentro, né, falando um pouquinho de agroindústria rural, né, nada mais é que uma empresa que processa matéria-prima e também responde pelas atividades de seleção de tecnologias de processo e produto, gestão da qualidade, logística, marketing e marketing dos produtos. E antes, na década de 80, 70, 80, até no início de 90, a gente estava num paradigma muito de produção, de produtividade, produtivista. Né? E agora estamos já moldando o setor agroindustrial com uma visão para orientar ao mercado, né? Onde a agroindustrialização procura beneficiar, né, também fazer o processamento e transformação com o objetivo, né, de agregar valor ao produto, estabelecer estratégias comerciais,
né, e também coordenar os diferentes atores que compõem as cadeias produtivas, que vão desde lá dentro da porteira, da produção da matéria-prima, o transporte, distribuição e varejo, e também compreender, né, o consumidor final, né, compreender os desejos e anseios, né, que os consumidores possuem. E a agroindústria, né, rural, ela vem, né, a passos largos melhorando as suas infraestruturas, graças aos programas governamentais de incentivo. Então, a agroindústria é uma forma de agregar valor aos produtos, né? Também uma forma de especialização da mão de obra, também uma oportunidade para o produtor ganhar uma renda extra, né, através da venda direta dos seus produtos, né, diretamente aos consumidores, porque hoje a gente está notando que as pessoas estão cada vez mais querendo contato com as outras pessoas, ainda mais nesse período de pandemia, né, e até antes da pandemia, né, alguns estudos estão apontando que muitas pessoas vão às feiras livres, né, vão né, a uma propriedade rural para comprar um produto, né, mas nem sempre é só o produto que elas querem. Elas querem o contato com o produtor, conversar, né, ter um atendimento privilegiado, e isso é uma forma de fidelizar, né, os clientes. Né, e isso está sendo muito fomentado hoje no Brasil, né? Há uns anos atrás, teve um programa nos Estados Unidos, o Direct Sales, né, que fomentou a venda direta dos produtos, né, para não ter tantos intermediários e assim, né, o produtor ter maiores condições, né, de receber um retorno maior sobre a comercialização dos produtos. Bom, e por trás disso tudo está o empreendedor, né? O produtor, né, aquele que busca de todas as formas, né, manter a sua propriedade rural, né, em funcionamento, né, e na medida do possível buscando crescer. E alguns estudos apontam, né, as características dos empreendedores. Né, os empreendedores normalmente buscam oportunidades e têm a iniciativa de fazer algo novo. Eles agem para expandir o negócio, fazendo coisas antes de ser solicitado. Aqui tem muito a questão do proativo, né, aquela pessoa que realmente, né, vai atrás das coisas, né, para melhorar o seu empreendimento. O empreendedor, ele é exigente em qualidade e eficiência, encontra maneiras de fazer as coisas da melhor forma possível, mais rápido e também mais barato. Ele é muito comprometido e persistente. E no Brasil, a gente tem que ser persistente mesmo, porque senão a burocracia, né, acaba aniquilando o empreendimento ou o sonho de transformar, né, uma ideia em um negócio. O empreendedor comete erros, sabe receber crítica e lida com problemas de dinheiro. Né? Agora, imagina com esta pandemia, né? Lidar com esta questão financeira não deve ter sido nada fácil. Prezam pela qualidade e também pela eficiência. Um ponto que se destaca nos empreendedores é sua persuasão e também sua rede de contatos. Porque o empreendedor nato, ou aquele também que adquire habilidades ao longo da sua trajetória empreendedora, eles influenciam as outras pessoas para atingir objetivos comuns e também para manter as relações sociais. O empreendedor hoje em dia, ele precisa traçar um plano de negócio, né, porque eles são muito motivados pela emoção, né, de um novo negócio. E muitas vezes, quando eles alcançam um objetivo, eles procuram, né, desenvolver outros produtos, serviços ou até mesmo outros empreendimentos. É um tomador de risco, mas para minimizar esse risco, ele se utiliza, né, da informação, do conhecimento, das pesquisas e procura realizar o planejamento e desenvolvimento de novas habilidades e competências. Muito imaginativo, né? Aquele que olha para tudo, sempre está olhando e pensando em negócio, né? E consegue captar
né, esses negócios com uma maior facilidade quando comparado às pessoas que não têm esta habilidade. Criam produtos e serviços para solucionar problemas e também para gerar novas necessidades. Têm uma visão estratégica, identificam, né, direcionadores de mudança e visualizam ganhos. E quais são esses direcionadores de mudança que a gente possui, né, que a gente pode visualizar assim de maneira macro? População, né, população cada vez mais está crescendo, né? Vi aqui recentemente que até 2050, de acordo com a FAO, nós vamos ter em torno de 9 bilhões de pessoas. Então, a nossa produção de alimentos terá que aumentar 70% para a gente conseguir alimentar e promover segurança e, quem sabe, soberania alimentar para essa população. E o Brasil vai ser e é um dos grandes responsáveis por isso. Também temos aí a questão do mercado globalizado, ainda mais hoje com a questão das vendas realizadas pela internet, onde é possível comprar lá na China, pelo AliExpress, por exemplo, uma isca artificial, né, a $1, que chega em Tramandaí, no apartamento, né, por $1. Né? É algo realmente que há 15, 20 anos atrás nem se imaginava. E hoje é realidade também graças à logística, né, e à inteligência humana. A população cada vez mais está com uma melhor renda, né, isso é observado, né, em diversos países, né, e é uma tendência essa melhoria. Quando se tem mais renda, a gente vai ao supermercado e compra produtos que antes não compravam, produtos que normalmente têm uma qualidade superior e, consequentemente, um preço superior. Quando aumenta a renda, né, existe uma tendência também de comer mais carne, né, que hoje em dia, por exemplo, está muito difícil, né, comer uma carne pelo seu preço. Tem a questão da sustentabilidade, né, da produção orgânica, que são mercados extremamente interessantes, tanto do ponto de vista, né, do meio ambiente, como também do consumidor e da saúde, né, dos consumidores. Também a questão, né, da produção agroecológica, orgânica. Estamos aí vivenciando, né, uma urbanização, né, assim, um conceito, né, onde o urbano se insere no meio rural. A gente observa, né, cidades interioranas, né, que já tem um correio, um caixa eletrônico, né, e acesso à internet. Isso aí promove, né, facilidade para os jovens acessarem, né, o mundo através da internet e também uma melhor qualidade de vida. As pessoas estão vivendo mais, né, buscando produtos com maior saudabilidade, justamente para prolongar a vida. E todos esses direcionadores de mudança, então, podem ser utilizados, né, para desenvolver produtos e serviços, né, e também abrir novos negócios. Aqui eu só trouxe uma visão, né, da expectativa de vida e também da renda per capita, e a gente observa países desenvolvidos, né, a renda per capita é maior e, ao mesmo tempo, a expectativa de vida é maior. Então, para a gente ter desenvolvimento com qualidade de vida, né, a gente tem que produzir produtos ou serviços com características com características e atributos de qualidade diferenciados, né, e assim promover o desenvolvimento. A gente pode observar aqui os Estados Unidos com uma renda per capita em torno aí de 47 mil dólares, né, com uma expectativa de vida em torno de 76, 77 anos. Olha o Japão com uma renda per capita menor que os Estados Unidos, em torno de 40, né, e uma expectativa de vida aí batendo os 87 anos. É claro que tem tudo uma questão além da renda, né, o acesso à alimentação, né, os hábitos e costumes dos japoneses.
Já vimos aqui mais para baixo o Brasil, com uma renda per capita bem inferior ao Japão, né, Estados Unidos e vários países daqui da União Europeia, como como Holanda, Alemanha, Bélgica, Itália, França. Nós temos aí uma renda per capita em torno aí de 11 mil dólares, né, com uma expectativa de vida em torno de 75 anos. Tinha aumentado um pouco, mas acho em decorrência da pandemia, né, do Covid, possivelmente, né, a gente vai ter uma expectativa de vida um pouco menor, né, nesses últimos anos, né? E isso aí vai acontecer no mundo inteiro. Bom, também temos a China, também, né, com uma renda per capita menor que o Brasil, ali com uma expectativa de vida também semelhante. Bom, daí a gente vê aqui os países, né, meio quase subdesenvolvidos, né, com uma baixa renda per capita, né, e uma baixíssima expectativa de vida. Então, o desenvolvimento econômico ele é fundamental, né, para se ter uma vida de qualidade e assim viver mais. Bom, trabalhando então a questão, né, das combinações que antecedem a inovação, essas novas combinações schumpeterianas, elas se aplicam a 5 casos. Na introdução de um novo bem ou serviço, ou de uma nova qualidade de um bem ou serviço, introdução de um novo método de produção ou uma nova maneira de comercializar, abertura de um novo mercado, conquista de uma nova fonte de matéria-prima ou de bens intermediários e estabelecimento de uma nova forma de organização de qualquer indústria. Para cada um desses, eu vou trazer alguns exemplos. A introdução de um bem, né, ou serviço, é algo que ainda as pessoas ainda não estejam familiarizados, né? E logo quando entrou a internet, provocou, né, uma revolução digital e até hoje provoca, né? Hoje, né, assim, com a vinda da internet, né, isso aí modificou até as nossas relações, tanto comerciais como sociais e agora também na educação. Né? E esta evolução tecnológica, né, que vem, né, do processo lá da invenção, inovação, difusão e imitação, né, olha só a rapidez da difusão e da imitação tecnológica que a gente vivencia. Em 2005, na beatificação do Papa XVI, né, tinha uma pessoa aqui no canto, né, direito, abaixo, com um telefone, parece aqueles StarTAC, né, que quando veio, assim, todo mundo queria ter, assim, fazia até legal, assim, tinha umas pessoas que queriam se aparentar, né, com abrindo o celular. Já em 2013, passados aí 8 anos, na beatificação do Papa Francisco, o que a gente vê, né? Praticamente todo mundo com seus celulares, tablets, né, tirando foto. Né? Parece até ser vela, né? Tantas pessoas utilizando. E isto veio para ficar, né? E veio para ficar e faz com que novos serviços, né, sejam introduzidos no mercado. Né? Antes tinha um Orkut, até deixei essa, né, que nem existe mais, o Facebook tomou conta. A gente tem o AliExpress, que consegue comprar coisas na China, tem TripAdvisor, o Booking, enfim, tem uma imensidão, né, de produtos e serviços hoje sendo ofertado graças à vinda da internet. E no meio rural não é diferente. Né, ontem até eu e o Armando estávamos conversando, né, sobre essa fase de aplicativo. Todo mundo quer desenvolver um aplicativo que vai solucionar a vida do produtor rural. Mas não é bem assim, a gente tem que ir com calma. Né, quando essas novidades chegam, né, muitas pessoas, né, querem desenvolver, né, e acham que ele vai ser a solução. Mas antes de desenvolver um aplicativo, um produto, um serviço, é necessário ter muito conhecimento da tecnologia em si e também da pessoa que vai utilizar. Né? E essas tecnologias são muito importantes, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um cuidado especial no desenvolvimento delas, para que elas realmente, né, sirvam, né, para o produtor rural, como é o nosso caso. Se a gente vai analisar, né, a produção, por exemplo, de aplicativos, a gente tem que entender, né, qual é o nosso cenário. Hoje a agricultura familiar representa 77% dos estabelecimentos rurais.
e correspondem a 23% da área. Então, propriedades pequenas e um grande número, né, de estabelecimentos. Né? E nisso, a gente tem que observar também o grau de alfabetização. Né? Então, 23% não tem uma alfabetização. E então, já pensando nesse nicho de mercado, né, tem que desenvolver aplicativos, se é o caso, né, que sejam de fácil manuseio. Né? E para isso não é nada fácil, né, o desenvolvimento de uma tecnologia que possa ser adotada por grande parte dos produtores rurais. E também temos a questão, né, do acesso à internet. Né? Isso daí tem que sempre se lembrar, né, que no meio rural tem uma dificuldade enorme de acesso à internet. Isso aí também dificulta, por exemplo, também todo um sistema aí. Tem muitas empresas aí buscando fazer um rastreamento, né, com identificadores RFID, né, por radiofrequência, né, que dificultam, mas de uma forma ou de outra, né, as tecnologias vieram para ficar e melhorar a vida do homem do campo. Outra combinação schumpeteriana, introdução de novo bem ou serviço ou de uma nova qualidade ao bem e serviço. Isso aqui eu fiz mais para os alunos da veterinária, eu sou veterinário também. Me lembro quando eu era criança, né, os cães, os cachorros, os cusco, que a gente chamava aqui no sul, né, eles comiam, né, o que a gente comia. Aqui o gaúcho gosta muito de fazer um churrasco, então fazia no domingo o churrasco, na segunda-feira, né, era o arroz carreteiro, que é o resto do churrasco picado com arroz. Daí comia na terça-feira também o que sobrava da segunda, né, o requentê de ontem. Né, na quarta-feira tinha mais um pouquinho, sobrava, e aquilo que sobrava ia para os cães. Mas hoje, né, a gente nem é mais dono dos cães, né, nós somos tutores. Então, se criou, né, e se internalizou os cães, os pets, dentro das famílias e, consequentemente, o nosso tratamento mudou e muito. Tanto é que a expectativa dos cães também aumentaram, porque uma alimentação muito mais saudável, muito mais balanceada. E isto é um grande nicho de mercado. O Brasil é um dos mercados para pet, de produtos pets, um dos maiores do Brasil. Rio Grande do Sul, estava vendo uma pesquisa, é super grande. Acho que é um estado que tem o maior consumo assim, de produtos, né, para animais domésticos. E a gente vê aí a ciência, a tecnologia no desenvolvimento desses produtos. Né? Tem a Science Diet, tem a Rios, né? Uma latinha aqui da Rios, eu me lembro quando eu vendia medicamento e ração, quando eu estava fazendo a graduação em veterinária, né? E eu comercializava essa linha da Rios, né? E tinha uma ótima demanda, né? Muito nas clínicas veterinárias, as clínicas já receitando, né, essas latinhas, né, com um alimento, né, já com uma prescrição, assim, para animais que têm problema cardíaco, tem algum tipo de dermatite, algum problema renal, enfim, né, assim, com rações, com, com atributos, né, que podem melhorar, promover a saúde dos animais. Hoje a linha de rações ela é enorme, né? Agora vem essas linhas, já há alguns anos já estão no mercado, específica para as raças, né? Pequeno, porte, grande, enfim. E também tem outros produtos que estão entrando no mercado, né? Sorvete, né? Tem chocolate, né? Na época de Páscoa tem várias empresas, né, produzindo, né, biscoitos e chocolates, né, para os cães. Enfim, o mercado é enorme, né? Mas é necessário ter muita dedicação e empenho para conseguir entrar nele e se perpetuar. Trazendo um exemplo de introdução de um novo método de produção, né, outra combinação schumpeteriana foi a questão da pasteurização. Né? Isso aí revolucionou o mercado de leite. Né? Antes a gente comprava ou bebia o leite direto da teta da vaca, depois, né, o leite era comercializado nesses jarros de alumínio, tarros de alumínio, alguns chamam, né? E depois da pasteurização, que nada mais é do que um aquecimento e resfriamento, né? Mas com um impacto tão grande na qualidade do produto, né? Promoveu segurança no alimento, né? Veio junto as embalagens plásticas e depois, logo em seguida,
as embalagens da Tetra Pak, que aumentaram a vida de prateleira, a vida do produto, né, sem necessitar, né, uma refrigeração. E isso também já está criando outros nichos de mercado, né, leites com maior qualidade, que muitas pessoas, né, que vêm mais do meio rural tomam esse leite de caixinha e diz que não é leite, né, assim, estão acostumados a um leite com maior teor de gordura, um leite mais forte. Né, e já tem aí um mercado em ascensão, um mercado bem interessante para uma linha premium de leite. Outra combinação schumpeteriana, trazendo uma nova maneira de comercializar, né, comercializar alimentos. E quem começou aí, um dos líderes nessa ideia, os que iniciaram este movimento para comercializar frutas, legumes e hortaliças pela internet, foi a Amazon, né? Essa grande potência mundial, né, que vende de tudo um pouco, e ela entrou no mercado, se não falha a memória, assim, meados de 2017, né, em Los Angeles, nos Estados Unidos, buscando aí comercializar e entregar rapidamente os alimentos. Né? E ela tinha um modelo de assinatura chamado Fresh Prime, na bagatela aí de $299. Claro, para utilizar assim e fazer a introdução desse nova maneira de comercializar, ela buscou, né, um público-alvo, um público com um poder aquisitivo alto, né, e começou lá em Los Angeles, né, a testar, né, este novo serviço, comercialização de produtos. E eu tive a oportunidade, né, no início da pandemia, né, de participar, né, do desenvolvimento de um comércio, de uma nova maneira de comercializar, né, através da internet, pegando muito este modelo da Amazon, que na vida nada se cria, tudo se copia, né, e se aperfeiçoa nesse sentido. Né, a Comafit, que é uma cooperativa mista de agricultores familiares aqui do Rio Grande do Sul, que contempla as cidades de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas, né, é uma cooperativa que trabalha muito forte e que faz diversas ações de extensão, né, uma cooperativa muito, muito interessante. E logo quando começou a pandemia, né, eles começaram a ter problemas com o escoamento dos produtos produzidos pelos produtores cooperados. E eles entraram em contato com a URGS, né, mas por meio do professor Jairo Bolter, né, e o Jairo me convidou para participar, assim, da busca, né, de uma alternativa para escoar a produção. E logo em seguida veio a ideia, né, de comercializar, né, os produtos através de combos, né, com determinados tipos de produto. Se não me falha a memória, eram 4 tipos de pacotes com os produtos diversificados. E a comercialização começou de maneira bem simples, através do WhatsApp, da nossa rede de contatos. Claro, utilizamos muito as redes sociais da universidade, dos grupos de pesquisa, para auxiliar, né, na divulgação, né, dos produtos. E a gente foi pego de surpresa, né, que na primeira semana a gente vendeu demais. O negócio, a gente ficou impressionado com a demanda. Assim, o pessoal estava em casa, não queria sair de jeito nenhum. Foi aquele corre-corre lá para comprar os papéis higiênicos, né? Todo mundo foi e ficou trancado em casa, né? Com razão, né? Para tentar minimizar, né, o risco de exposição ao vírus. Né? E as pessoas estavam muito carentes de produtos. Né? E a Comafit, né, inventou o Fit Delivery e foi um sucesso, e até hoje eles estão comercializando os seus produtos e entregando em casa. Outra combinação chupeteriana, abertura de um mercado, isso pensando assim mais em produção em escala industrial, né, os acordos comuns, né, o NAFTA, o Mercosul, a União Europeia, né, o Brasil, de uma forma geral, ele é dependente muito da agroexportação, então, né, essas parcerias com outros países é de suma importância. E mais para o meio rural, assim, para falar de agroindústria, né, é o selo arte. Selo arte, que é um certificado de identidade, de qualidade, que permite,
né, que os produtores, né, comercializem seus produtos alimentícios, né, para fora do seu estado, para fora do seu município. Porque a gente observa, né, as pequenas agroindústrias, né, conseguem ter um CIF ou um sistema de inspeção estadual, né, um SIM ou um CIE. Né? Um CIF é muito difícil por causa da escala e do custo de implementação. Então, muitas agroindústrias e empreendimentos familiares pequenos tinham uma dificuldade imensa para comercializar por questões legais, né? Por força da lei. E agora veio esta ideia que acho que veio para ficar e tomara que dê certo, acho que já está beneficiando muitos produtores, que é o selo Arte, né? Esse selo aí de certificação, né? Que busca, né, produzir alimentos elaborados de forma artesanal, respeitando as boas práticas sanitárias. Como exemplo, a gente tem aí os embutidos, né? Mel, queijo. Então, enfim, tem uma imensidão, né, de produtos que podem ser comercializados e entrarem nesse processo de certificação. Outro ponto evidenciado por Schumpeter, né, é a conquista de uma nova fonte de matéria-prima ou de bens intermediários. Né? Estamos vendo aí uma expansão rápida da energia eólica, né, a energia que usa o vento como matéria-prima. Então, isso daí está promovendo aí o desenvolvimento, né, de alguns locais, né, e também está gerando renda, né, para os proprietários dessas áreas de terra, né, e tomara que faça com que diminua o preço da energia elétrica, que não está nada barata. Outra questão é, né, a conquista de uma nova fonte de matéria-prima, é o soro do leite. Há anos atrás, o soro do leite era visto muitas vezes assim, como um grande problema para a indústria de laticínios, porque não se tinha uma destinação muito boa para ele. E muitas vezes, de maneira negligente, muitas empresas descartavam, né, o soro do leite em arroios, em açudes, né, no próprio solo, né, contaminando aí o lençol freático, enfim. Né, imagina um grande volume numa grande agroindústria. E muitas vezes utilizavam e ainda utilizam o soro para alimentar os suínos, né? Mas a indústria alimentícia viu esse potencial, né, e a quantidade de proteína que tem no soro, e com isso desenvolveu, né, os whey protein, né, esses suplementos alimentares, e também as bebidas lácteas. Então, um produto que era descartado, ele vira uma nova fonte de matéria-prima, agrega-se um valor imenso nele e ele é aceito pela sociedade. Isto aí é inovação, né? Isso aí que promove o desenvolvimento. E a última combinação schumpeteriana, né, o estabelecimento de uma nova forma de organização de qualquer indústria. Por exemplo, empresas integradoras, cooperativas, né, a formação de um aglomerado industrial, né, os clusters. Né? Isto é muito bom porque promove uma maior dinâmica entre as empresas, em decorrência da proximidade territorial, a dinâmica inovadora, né? A colaboração entre as empresas, também a competição baseada na inovação e também uma identidade sociocultural. Então, a proximidade territorial das empresas e das instituições públicas, juntamente com as relações sociais empreendedoras, elas são essenciais para fomentar o espírito empreendedor e, consequentemente, novas formas organizacionais e, por fim, né, o desenvolvimento econômico e social. Então, esses arranjos produtivos locais, eles dão muita ênfase, né, para o aprendizado, a inovação e o território. Né, o reconhecimento de que a inovação e o conhecimento colocam-se cada vez mais visivelmente como elementos centrais da dinâmica e do crescimento de nações e regiões, ele é fundamental, né, para compreender a inovação e o aprendizado enquanto processos dependentes de interações, né, que são influenciados pelos contextos sociais, econômicos, institucionais e políticos. Dentro desse sentido assim, de formação de um território, né, que busca beneficiar, né, assim, a sociedade, eu tenho um caso que chama muito a atenção no mundo inteiro,
foi o caso do reitor Frederick Terman, lá em 1940, 1950, onde ele incentivava, né, os professores e os alunos a começarem suas próprias empresas dentro da universidade, usufruindo dos laboratórios, da infraestrutura física, né, das bibliotecas, né, do espaço de uma maneira geral e também, e principalmente, de todo o conhecimento construído dentro da universidade, todas as pesquisas desenvolvidas. Ele via muito assim, naquela problemática de engavetar a pesquisa, né? E ele incentivou a desengavetar essas pesquisas e transformar em negócios. E isto, né, vem junto, né, na década de 70, anos mais tarde, né, o desenvolvimento do Vale do Silício, né, onde outras incubadoras, as incubadoras surgem, né, para incentivar os universitários a desenvolverem seus negócios. Não é por nada que hoje o Vale do Silício, né, é um polo, né, é um cluster, né, da tecnologia, onde as principais empresas de semicondutores, de informática, enfim, estão lá nesta região. Então, para transformar as oportunidades em negócios, as combinações schumpeterianas elas procedem. A introdução de novo bem, introdução de novo método de produção, uma nova maneira de comercializar, abertura de um novo mercado, conquista de uma nova matéria-prima ou de bens intermediários, ou estabelecimento de uma nova forma de organização qualquer. E este daí, a gente não consegue fugir daí, né, para desenvolver uma empresa, um produto ou um serviço, desculpa, um produto ou um serviço. Se alguém tiver uma ideia, uma combinação diferente dessas colocadas, por favor, me chame, né, para a gente escrever aí um artigo científico que com certeza a gente vai ter um impacto bem forte no meio acadêmico e também no meio empresarial, no meio do empreendedorismo. Né, que essas formas aí, né, não encontrei, assim, tenho dificuldade de encontrar, né, outras formas além dessas combinações destacadas por Schumpeter. Então, esse processo das combinações schumpeterianas, eles tratam-se de um processo de mutação industrial que se revoluciona incessantemente, originando ciclos econômicos, a estrutura econômica a partir de dentro, destruindo incessantemente o antigo e criando novos elementos. Então, este é o processo de destruição criativa, em alguns livros, destruição criadora, e essa destruição criativa é o básico para a gente entender o empreendedorismo. É dele que se constitui o capitalismo e é a ele que deve se adaptar toda a empresa para conseguir sobreviver. E quem é o responsável, né, pela essa destruição criativa? É o empreendedor, né? Ele é o agente, né, que promove esta destruição criativa. Quando Schumpeter destaca a criação criativa, ele quer dizer assim, olha, para se ter um novo produto, né, é necessário desenvolver um outro produto que tenha características superiores e com essas características superiores vai deixar o outro produto anterior obsoleto e assim ele vai cair no mercado. Então, por isso que se vê, né, tanto grandes como pequenas empresas, né, de maneira incessante buscando, né, o desenvolvimento de novas tecnologias, de novos produtos, novos serviços e também de novos processos. E no Brasil, como vocês sabem, ainda mais o pessoal das ciências agrárias que estudam durante um longo período ou por toda a vida, né, as e conseguem observar com grande nitidez as grandes oportunidades que o setor agropecuário possui e oportuniza, né, propriamente dito. Olha só, assim, é uma imensidão de oportunidades. Mas nem tudo são flores, né? Se a gente for observar no cenário brasileiro, a taxa de mortalidade das empresas nos primeiros 5 anos, para os pequenos microempreendedores individuais, o MEI, né, 29% dos empreendedores entram em falência nos primeiros 5 anos. As microempresas, em torno de 21%, e empresas de pequeno porte, 17%. Ou seja, é uma taxa de mortalidade imensa. Né? E isto, né, a gente observa aqui pelos números,
quanto menor, mais difícil de sobreviver. Então, quem é um microempreendedor individual é o que mais deve buscar desenvolver algo, né, superior aos concorrentes, mas que não é nada difícil, não é nada fácil para isso. E numa pesquisa feita alguns anos atrás para identificar, né, a taxa de mortalidade, o que leva, né, esse daqui é uma pesquisa de 2020 feita pelo Sebrae, né, que tem um título Sobrevivência das Empresas. Né, tem esses dados. E teve anos atrás que também os dados não mudaram, né, ao longo dos anos, assim, muito semelhante ao que teve em 2013. Em 2013, eles procuraram também identificar, né, o que leva esses empreendimentos, né, à falência nos primeiros 5 anos. E entrevistando os empreendedores, né, foi destacado, né, e perguntado para eles sobre o conhecimento dos produtos ou serviços. A maioria, né, falou que não considera novo os produtos que eles ofertam. Ou seja, 99% diz que não. Eles não têm nada de novo, ou seja, não tem inovação. Quando não se tem uma inovação, né, a gente tem muito competidor. Quando se tem muito competidor, tem pessoas fazendo a mesma coisa que tu está fazendo. E isto começa uma briga de preço e qualidade. E, ao mesmo tempo, né, as pessoas vão demandando e esse preço vai caindo, a qualidade também, e as empresas vão falindo. Então, quando tu não trabalha com nada novo, tu vai ter muitos concorrentes. Então, a tua taxa de mortalidade, ou teu risco, ele vai aumentar consideravelmente. E daí se pergunta, né, para esses empreendedores, né, se eles buscam apoio aos órgãos, né, que fomentam aí o empreendedorismo, né, e a grande maioria não procura. Daí fica também muito difícil desenvolver um negócio que não é inovador, tem muitos concorrentes e também, né, existe aí uma falta de conhecimento e também uma falta de procura, né, por instituições que buscam aí realizar capacitações, treinamentos, auxiliar no desenvolvimento de planos de negócio, de modelos de negócio, enfim. Outros fatores que afetam os negócios é a maturidade das pessoas, também a dificuldade de trabalhar em equipe, né, habilidades gerenciais. E um ponto que me chama a atenção, e isso é muito para o meio rural, né, o empreendedor necessita também conhecer o local onde ele irá atuar, também conhecer as instituições de fomento, os agentes e os contextos políticos, sociais, econômicos e culturais. Mas tem uma luz lá no final do túnel. Né? Essa luz lá no final do túnel se chama inovação. Né? E a gente tem que procurar, né, oportunidades, né? E as oportunidades muitas vezes estão na nossa frente ou estão no nosso ambiente de trabalho, no ambiente onde estamos estudando, no ambiente onde estamos desenvolvendo a pesquisa. E esses ambientes, né, estão aí. Né? Lá em 1984, o professor Linaldo Cavalcante, ele instalou 5 fundações tecnológicas com a finalidade de promover a transferência de tecnologia das universidades para o setor produtivo. Aí foi o grande avanço no Brasil, lá em 1884, antes tarde do que nunca, né? E isto começou a promover, né, e a permitir uma dinâmica e uma associação, uma interação, melhor falando, entre universidade e setor produtivo e empresas. Junto tem o Sebrae para apoiar, né, tem o Senar, né, um programa empreendedor rural, tem a Endeavor, tem a FINEP, tem a Protec. Então, tem diversas instituições aí fomentando o desenvolvimento de negócios. Dentro da UNB, né, tem a Multi-Incubadora, né, que é um programa, né, do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília, que apoia o desenvolvimento, crescimento e consolidação de negócios inovadores, tanto de base tecnológica como base social e também cultural, né, assim, para os alunos, né, o incentivo, né, a conhecerem, né, o centro, né, e também as oportunidades que eles oferecem. Fazendo um pouco de propaganda também para o meu assado, né, que eu
estou como professor colaborador na URGS. Dentro da URGS nós temos o Parque Científico e Tecnológico, o Parque Zenit, que surgiu em 2012 com o intuito também de fomentar o sistema de pesquisa, inovação e empreendedorismo na universidade, né, através de ideias que transformem o setor produtivo e levem produtos e serviços inovadores. Né, dentro do parque, né, tem as incubadoras, tem a Estia da engenharia, tem o SEI, do Centro de Informática, tem a ICBiotic da Bioquímica, tem a incubadora Germina do campus Litoral Norte, né, onde eu sou o coordenador, que é a incubadora multissetorial da universidade. Também temos a Itaca, que é do Instituto de Alimentos, né, que buscam aí promover o empreendedorismo na universidade, da universidade para a sociedade. Dentro da incubadora multissetorial Germina, que ela fica situada no campus Litoral Norte, na cidade de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, né, nós temos como missão fomentar a educação empreendedora e o desenvolvimento de novos negócios. E, da melhor maneira possível, buscando desenvolver negócios inovadores com impacto ambiental, social e também econômico. Então, a gente vê também a importância das incubadoras, né, na criação de empregos e riqueza, fomento à comunidade empreendedora, também na comercialização de tecnologias, diversificação da economia local, construção ou aceleração do crescimento das indústrias, né, e criação e retenção de negócios. E as oportunidades de negócio no meio rural são imensas, como a gente vem falando já há um bom tempo aqui nessa nossa conversa, e algumas questões, né, são chaves, né, para o desenvolvimento de negócios. A gente nós como consumidores, como sociedade, né, estamos cada vez mais exigentes com a qualidade dos produtos, sejam atributos intrínsecos ou extrínsecos, e também a maneira de produzir os animais. O bem-estar animal veio para ficar e realmente para a gente se esforçar para promover saúde e bem-estar aos animais, né, que são a nossa base de proteína animal. Né, e também, né, tem a produção agroecológica, né, que também é de suma importância para a sustentabilidade. E a palavra-chave no desenvolvimento de negócios, né, junto às incubadoras, é o conhecimento, né, de informática, né, dos hábitos de consumo, tecnologias de identificação, rastreamento, sistemas de produção, né, automatizados, né. Também temos aí uma grande oportunidade no turismo rural, né, um turismo que está crescendo consideravelmente no Brasil, e acredito que quando passar essa pandemia, as pessoas realmente vão buscar muito o turismo rural, porque querem se aproximar da natureza, querem interagir com as pessoas, querem conhecer os animais, né, passar a mão numa vaca, andar a cavalo, né, comer comidas tradicionais, né, se aproximar do lado tradicional, se relembrar da sua infância, né, dos seus costumes, das suas tradições. Né? E isto, né, o turismo rural está promovendo e vai promover com muita força. E essas são as oportunidades de negócio, né, e essas oportunidades são a chave para o sucesso. E o sucesso de um empreendimento é conseguir, né, desenvolver uma inovação, seja incremental ou uma inovação de ruptura, que consiga solucionar um problema da sociedade ou também, né, gerar uma nova necessidade na sociedade. Era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço muito a atenção de vocês e já aproveito, né, para convidá-los a participarem de um curso de modelagem de negócios inovadores, que vai ser oferecido de maneira gratuita pela incubadora multissetorial Germina, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O curso vai ser realizado no dia 6 de outubro, na próxima quarta-feira, às 19 horas. É emitido um certificado pela Pró-Reitoria de Extensão, né, e eu vou estar com vocês, né, ministrando
este curso gratuito com certificado da universidade. Mas maiores informações, daqui a pouco vai estar no Facebook da Incubadora Germina. Também, né, incentivo aí vocês a conhecerem a incubadora, né? Tem o site da incubadora e também o Facebook, né? Vocês colocam ali no Google, vocês acham rapidamente. E agradeço novamente a organização do evento, ao professor Tiago, a equipe técnica, né, representada pela Larissa, e também agradeço o convite feito pelo professor Armando, que é um grande amigo. Muito obrigado pela atenção. Olá, muito obrigado, professor Matheus Gil, por essa explanação. Sei que é muito difícil, às vezes, uma hora e pouco, né, tratar de um tema tão abrangente, né, como a questão do empreendedorismo, sim, e trazer um pouco, né, tua vivência, aspectos teóricos, e chegaram algumas questões aqui no nosso chat, né. Vamos deixar esse espaço agora para uma conversa, né, principalmente para dialogar, comentar um pouco, né, responder essa questão do nosso público, né, já que não dá para todo mundo estar usando o microfone e tal, as pessoas estão interagindo aqui pelo chat. Então, algumas questões que foram colocadas aqui. Uma primeira questão da Jaqueline Vale, que coloca: como vocês observam as ações coletivas no agro enquanto promotoras do desenvolvimento rural? E a Ellen Oliveira coloca como que a logística ainda é um gargalo no meio rural? Eu vou colocar uma terceira pergunta, depois passo para um outro bloco, tem outras questões aqui. A Bárbara Passos pergunta se você acredita que os agricultores familiares estão se profissionalizando no sentido de serem empreendedores, adotando estratégias comerciais para os produtos? Então, poderia comentar um pouco, né, essas três questões, depois passamos para um outro bloco. Tem mais questões. Certo. A primeira pergunta, né, a respeito da colaboração, né, eu notei aqui, né, a gente até conversou ontem, né, Armando, nessa questão, né, da colaboração. E eu vejo, né, a colaboração como sendo fundamental, né, para o desenvolvimento de negócios, né, especialmente para quem trabalha em pequena escala de produção. Né, a ajuda mútua, né, nisso vem as cooperativas, né, essa colaboração entre pessoas, ela é muito importante, né, principalmente quando a gente está trabalhando, né, em propriedades de pequeno porte, né, onde se tem que agregar bastante valor ao produto para ele se tornar rentável, né, e a colaboração, como necessita muita mão de obra, muitas vezes, né, é necessário, ela é fundamental. Né, assim, eu acho um ponto-chave mesmo, né, para se ter um ambiente, um arranjo produtivo local que se promova o desenvolvimento, o empreendedorismo, a colaboração é um ponto-chave. Né, mas é muito, muito difícil, né, se ter um convencimento, né, de um grupo de pessoas que traçarem um objetivo comum e seguir este objetivo e alcançar, né, as metas estabelecidas. Bom, a outra questão da logística é o grande gargalo do Brasil, tanto para pequeno como para o grande. Né? Isso daí dificulta muito, né, o escoamento da produção, né, para quem trabalha com produtos in natura, que tem uma vida de prateleira pequena, a questão da logística impacta mais ainda no negócio. E sim, né, a gente tem muita coisa a aprender, né, para melhorar a logística, né, dos produtos, né, produzidos na agricultura familiar e também na produção em larga escala. Só dialogando um pouco essa questão da logística, né? Nós vimos agora, no período da pandemia, as empresas que mais faturaram foram as que avançaram no seu sistema de logística, né? Você vê no Brasil as grandes redes de varejo, por exemplo, você citou da Amazon também, entre outras, né?
E nós temos visto, né, que um grande desafio no agro, na comercialização, por exemplo, essa logística é um desafio, né, mas grandes redes, né, de comércio, por exemplo, recentemente, Americanas, né, que é de um grande grupo empresarial, adquiriu uma empresa, né, chamada Hortifruti, o Hortifruti Natural da Terra, em São Paulo, né? Então, como que a logística tem sido, né, um desafio, principalmente, né, para a comercialização de FLVs, né, frutos, legumes, verduras, né, e produtos frescos em geral, que necessita de cadeia de frios, né? Mas como que as grandes empresas têm tentado entrar já nesse ramo? E aí, como que o pequeno poderia romper, né, com certos desafios? Só complementando um pouquinho dessa questão, né, da logística. Perfeito, Armando. Também, assim, agora me veio, assim, uma indagação, né, assim, da dificuldade, né, da logística num grande centro urbano. Imagina, né, tu levar produtos perecíveis, né, num grande centro como São Paulo, né? Imagina, assim, o custo disso, né, o impacto, né, que tem isso no preço do produto. Tanto é que em alguns países, né, Nova York e Singapura, né, estão buscando produzir alimentos, né, nas fazendas verticais, né, o vertical farm, né, naqueles edifícios, com um apelo, com uma alegação também, né, para minimizar o seu custo de transporte, né? Isso, né, são pontos de visão. No Brasil já estão fazendo essas fazendas verticais, mas ainda é algo incipiente, até porque nós temos o fator de produção em abundância que são terras, né? Isso faz com que o Brasil seja muito competitivo, né? E não precisa ainda entrar nessa estratégia de comercialização vertical, né? Mas a logística, sim, eu acho, e também, né, encontrar, né, profissionais da área, né, que trabalham com logística no setor agropecuário, que vêm da academia, isso daí também acho que é um nicho de mercado aí que o pessoal da agronomia, da veterinária, da gestão do agronegócio, né, se podem ver assim uma grande oportunidade de trabalho. Teve outra, Armando? Certo. A terceira é desse bloco, mas já temos mais umas 4 do outro bloco, é da Bárbara Passos. Você acredita que os agricultores familiares estão se profissionalizando no sentido de serem empreendedores, adotando estratégias comerciais para os produtos? Muito boa pergunta. Excelente. E a resposta é sim ou não. Sim e não, né? Sim, depende. A gente vê produtores rurais, né, com essa pegada, né, voltada ao empreendedorismo, a gente vê assim mais, né, assim, jovens buscando utilizar mais tecnologias, né, arriscando um pouco mais, mas ao mesmo tempo a gente tem uma agricultura familiar, uma produção, né, muito tradicional, que não tem um controle tão rígido da produção, né, que não quer tomar crédito, não toma crédito, né, não tem um gerenciamento da sua propriedade, né, isso daí descaracteriza um pouco assim do que é um empreendimento rural. Existe os dois, né, e nenhum é mais importante que o outro, né, todos são muito importantes, e isto se dá muito em relação ao objetivo do produtor, né, eu quero me tornar assim, um produtor que tem todo o processo produtivo na ponta do lápis, todo o processo gerenciado, utilizassem tecnologias, não estou dizendo só tecnologias físicas, mas o conhecimento de ponta, né, buscar informação, assistência técnica, extensão, né, consultorias, né, e tem aquele outro produtor que é mais tradicional, né, quer viver no ambiente, não quer, né, ter este controle tão grande do sistema de produção de uma maneira geral. Existem os dois, né? Acho que existe mais ainda o produtor tradicional, porque a gente observa, né, que muitas das tecnologias, né, de gestão financeira, econômica, são pouco utilizadas ainda, mesmo pelos grandes produtores, né, e também
Já nas agroindústrias, né, rurais, isso já tem um controle um pouco maior. E mesmo pelas pessoas, né? Só em determinado momento, em outro momento, conversamos sobre isso, né? Achamos que o agricultor vai adotar determinado software de gestão, tudo isso, né? E você pergunta para a pessoa mesmo, né? Que às vezes fez esse software, ou para quem, vários de nós mesmo, você faz a gestão, né? Financeira, o que você ganha, o que você gasta, né? E imaginar que o agricultor vai fazer isso. E assim, muitas vezes, assim, nós, como estamos na academia, mesmo estando perto do produtor, né, a gente tem uma intenção assim de buscar difundir as tecnologias e meio que, olha, porque como tu não utiliza, né? Por que tu não utiliza, né, um aplicativo? Por que tu não faz uma análise de solo? Por que tu não faz o tratamento, né, sanitário, né, do rebanho? Enfim, várias tecnologias que tem no meio rural, né? E muito dessa questão, né, de tecnologias hoje, que é moda, o pessoal querer desenvolver os aplicativos, a gente tem que ter muito cuidado, né, ao desenvolver essas ferramentas, porque são difíceis de serem adotadas, né? Eu vejo que tem uma turma, assim, várias pessoas já me procuraram até para fazer parcerias, né, para desenvolver um aplicativo para gestão financeira, para botar um fluxo de caixa dentro de uma propriedade, né? Eu pergunto sempre para essas pessoas, né? Vocês fazem, né, a gestão financeira de vocês? Né? Vocês anotam tudo que entra e tudo que sai? Entendeu? Mas por quê? Não, vocês estão achando que o produtor rural vai fazer, e se tu próprio tem dificuldade de fazer, que entende do assunto, né? É uma situação assim difícil e complexa de entender. Então, por isso que é muito importante a gente fazer uma pesquisa antes, entrar em contato com os produtores, para tentar validar a ideia, antes de realmente desenvolver o produto ou o serviço. Passar uma outra pergunta aqui, eu vou passando de uma a uma, e a próxima, do Pedro Vieira da Silva. Professor Matheus, o atravessador hoje é um elo importante entre o produtor rural nessas oportunidades no meio rural para escoar sua produção? Sobre atravessador, o intermediário. Sim e não, né? É aquela, depende de como a gente vê. Bom, o atravessador, vou começar pelo lado ruim. Se tu ficar nas mãos de um atravessador, escoar toda a tua produção com um ou dois, tu fica refém desses atravessadores. E eles podem, muitas vezes, ganhar um lucro, né, extraordinário, um lucro maior que o teu, né, por estarem mais próximo do consumidor final. Então, colocando... Por outro lado, tem o SIM, né, que ele beneficia e muito o produtor, porque ele faz, né, esse serviço de buscar, né, o cliente e entregar o produto. Também facilita que o produtor tenha um maior controle de saída, né, do que vai ser produzido e de que vai ser entregue. Então, vai ter assim, ó, uma maior facilidade de planejar a sua produção, vai ter uma maior estabilidade, né, de quantidade ofertada, né? Mas sempre tem que cuidar, né? O atravessador, né? Se ficar nas mãos só de um atravessador ou só de um comprador, né? Isso daí traz um risco para o teu empreendimento. Sim. Só esse ponto, né? Quando o Matheus responde, muito se depende, né? Muitos professores de economia, discutindo, por exemplo, comercialização, falam a resposta é mais depende, porque vai depender da explicação, né? Do que você vai tratar, né? Por exemplo, a economia brasileira vai crescer 5% esse ano? Depende de uma série de fatores. Então, sempre é comum, né, na economia um pouco esse depende. O depende mesmo, né? Assim, vira, porque é enxergar, né? Procurar enxergar de diferentes ângulos, né? E muitas vezes um ângulo não vai com a cara do outro. E a gente tem que tentar articular assim para tentar chegar mais próximo das possibilidades, né, que realmente acontecem, né? Então, o depende, né, faz com que a gente reflita, né, tanto o lado positivo como o negativo, né? Às vezes uma visão até dualista.
Sim, eu me recordo, assim, dos livros clássicos de comercialização agrícola, por exemplo, Geraldo Camargo, lá da USP, quando trata do processo de comercialização, né, a importância desse atravessador ou intermediário, que normalmente falamos, é para diminuir os contatos, ser um ponto focal. Eu quero determinado produto, já vou direto com aquela pessoa, que às Sim, vezes tem mais facilidade de levar para outros mercados, né? O agricultor teria que ficar se deslocando, não seria às vezes menos eficiente, né? Mas também tem uma discussão, né? Recentemente tem visto na pandemia, inclusive uma empresa que tem adotado venda direta, feito essa parte de conexão de produtores com os consumidores, que cita, por exemplo, um quilo de banana que às vezes você paga R$ 4 no supermercado, o agricultor está vendendo a R$ 1, ou seja, uma grande parte do lucro está ficando para esse agente intermediário, né? Então tem um lado positivo e negativo, por isso depende. depende, né? E agora na É, conversa, só para complementar um pouquinho mais do depende, né? Tem a questão também da especialização da força de trabalho, né? O produtor rural, né? E trabalha dia e noite e é o ano inteiro, né? O produtor de leite, então, meu Deus do céu, né? Não para um minuto, né? E junto com a sua família, né? E também fazer a comercialização do produto é mais uma outra atividade. Então, sim, partindo para a especialização da força de trabalho, né, o atravessador é muito importante, porque ele permite com que o produtor se dedique ou dê mais atenção para a produção de um determinado produto, né, de um determinado produto ou serviço, né, então, de realizar. sim. Uma próxima pergunta tá em espanhol, do Gabriel Cartes. Quais são as maiores barreiras que existem no Brasil para o empreendedor? O Gabriel, muito bom ver o Gabriel. Ei, Gabriel, tudo bem? Muito bom te ter aí. Os principais problemas para o empreendedor? Isto, Armando? Sim, as maiores barreiras. Barreira, primeiro, é a falta, muitas vezes, de conhecimento, né, do negócio que quer montar. Né? Tem muitas vezes, né, o empreendedor, por necessidade de ter que ir empreender, né, para conseguir suprir as suas necessidades básicas. Daí se toca no mercado sem ter um conhecimento prévio, né, do que ele vai fazer. Outra questão também relacionada, né, a conhecimento é a falta de conhecimento na parte de gerenciar toda a empresa, né, principalmente para o microempreendedor, para o pequeno empreendedor, que tem poucos funcionários, muitas vezes, né, e tudo depende dele, do empreendedor em si. Né? E também no Brasil tem a questão da burocracia que impede muito, que dificulta, e também o crédito, né? Os preços, o crédito pouco subsidiado pelo governo, né? Muitas empresas entram em falência justamente por não conseguirem pagar o empréstimo realizado, né? Isso é outro fator, né, que dificulta o desenvolvimento dos empreendimentos aqui, do empreendedorismo do Brasil. E também o fomento. Hoje a gente está vivendo um período à parte, né? Hoje a gente vê bastante cursos, palestras, muito online, né? Eu acho muito que foi em decorrência da pandemia, gratuitos. As universidades estão buscando cada vez mais trabalhar o empreendedorismo dentro da instituição, né? E isso daí está beneficiando, né? Acho que isso daí está ajudando bastante, né? A, a melhorar, né, a questão empreendedora no país, assim, de uma maneira geral. Só complementando essa questão das barreiras, né? Algumas barreiras parecem estão em todos os países. A questão da escala, por exemplo, a escala de Isso. colocar um produto no mercado, né? Nós temos visto uma série de inovações, vários produtos, por exemplo, no mercado de cervejas artesanais, tal, mas daí a pouco uma grande empresa vai lá e
tem a logística mais eficiente, né, acaba entrando, né, nas aquisições, né? Às vezes os empreendedores, as pequenas empresas, os empreendedores que fazem aquela inovação, né, mas não conseguem sobreviver, né, no mercado, já que principalmente quem mais inova acaba sendo as pequenas e médias empresas, né? Então isso acaba sendo um pouco geral, né, para todo essa questão da escala, né, os fatores econômicos. Né? Esse é um gargalo mesmo, né, Armando? Assim, escala, competir com uma indústria com alta produção e produzindo pouco, né? É difícil já produzir com qualidade e ainda com quantidade pequena. Né? Ter os ganhos em escala são pequenos, né? Então, por isso eu sempre comento assim, o empreendedor rural, assim, de uma pequena agroindústria tem que ter muito valor agregado no seu produto. Tem que ser um queijo super especial, um vinho que se destaque no mercado, né? Tem que ter, né, muito valor agregado. Sim. A última pergunta aqui é: a Embrapa, como uma empresa pública, é do Rogério Batista. Professor, a Embrapa, como uma empresa pública dependente do Tesouro Nacional, custeada pelos contribuintes, na sua visão, como que ela contribui para os pequenos agricultores? E tem uma última observação aqui do Reginaldo Santos. Qual o valor de uma caixa de banana na região de vocês, né? Daquela de fritar, da macaxeira do mamão? Mas essa eu não sei responder. Essa última aí, né? Do preço da banana? Banana de fritar, alguma coisa assim. Acho que era mais uma curiosidade regional. Não conheço. Não conheço essa banana de fritar. Fugiu da minha alçada. Bom, Sim. a questão da Embrapa, né? A Embrapa no desenvolvimento das tecnologias, né? Fomento também a cursos, palestras que eles oferecem, né? As pesquisas também de impacto, né? Que aumentam a produtividade no campo, né? Assim, do meu ponto de vista, assim, mais específico, são essas as principais ações, né, da Embrapa, né, na transferência de tecnologia. Achava muito interessante, né, aquela associação entre a Embrapa, né, desenvolvendo as tecnologias, e a Emater fazendo a assistência técnica e principalmente a extensão rural para o pequeno produtor, né, para aquele agricultor assim, que tem uma carência maior, né, de conhecimento e também de tecnologia. O casamento entre Embrapa e Emater deveria ser fomentado, principalmente, né, para melhorar o acesso, né, dos pequenos produtores às tecnologias, né, ao conhecimento que é desenvolvido na Embrapa. Bom, muito obrigado, professor Matheus Gil. Já estamos, né, no horário para a próxima atividade e para irmos para o encerramento. Mas quero agradecer muito, né, ter aceitado o convite e trazer um pouco, né, é interessante nesse período da pandemia conseguimos trazer um pouco gente de fora, né, de outros locais para aerar um pouco, né, o nosso pensamento, trazer novidades, né, inovações. Acho muito importante isso e qualquer coisa ficamos à disposição. Não tem aquele brinde final, né? Quando era uma palestra presencial, normalmente você tinha um brinde, né? O palestrante e tal, né? Mas fica aqui o nosso agradecimento, né? Por estar aí tarde da noite, né? Aqui nos acompanhando, né? Nessa palestra. Obrigado. Se você quiser fazer alguma fala final. Armando, eu tenho que agradecer muito aí por esse convite. Adorei participar, né, deste evento. Agradecer também o público que está nos assistindo. Agradecer novamente o professor Tiago, a toda a equipe de estudantes, né, que organizou, né, esse ciclo de palestras, né? Isso aí, e ficar à disposição, quem quiser conversar sobre empreendedorismo, quem quiser saber um pouco mais do Parque Tecnológico da URGS, da Incubadora Multissetorial Germina, é só entrar em contato, tem o meu e-mail, também me encontra com facilidade no Facebook ou até mesmo no site da incubadora. E é isso aí, muito obrigado mesmo e fico à disposição de todos vocês.
Muito obrigado. Obrigado e também toda a equipe, né, que nos convidou, especialmente esse simpósio, né? Muitos estudantes participando, né, da organização, nos contatando, né? De parabéns aí. E o professor Tiago Trombeta. Passo então agora para Larissa Vitória. Oi, gente. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor Matheus e do nosso professor Armando. A palestra foi incrível, parabéns. E a todos os presentes, obrigada, né? Lembrando, pessoal, que o formulário de presença ainda está aberto e fechará em breve. As inscrições se encerram hoje também. Além disso, convido todos vocês a participarem da palestra que será realizada amanhã, com o tema Bem-Estar Estudantil no contexto da pandemia, o que podemos fazer, às 14 horas. Terá edição de certificado também e irá ser transmitido pelo YouTube. Então, agora eu passo a palavra para o professor Tiago. E é isso, gente. Boa noite. Obrigada. Alô, gostaria de chamar inicialmente toda a nossa comissão organizadora para ingressar aqui, para a gente fazer junto esse encerramento. Aproveitando ainda a presença do professor Matheus, obrigado, Matheus, pela disponibilidade, uma palestra brilhante, muito esclarecedora, muitos pontos para a gente ainda assistir novamente, né? E ao professor Armando, um grande abraço, obrigado mesmo. Em breve aí a gente entra em contato para enviar o certificado de palestra. Então, pode esperar um minutinho para a nossa equipe ir entrando. Pessoal, vamos lá. O Bruno já entrou. Bárbara. Pessoal, vocês querem dar algum recado? A parte dos certificados, das declarações para o nosso público? Alguém poderia falar? Pessoal, vocês querem dar algum recado? Professor, parece que eu não estava escutando direito, professor, estava com eco. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, então sim, Bruno. Beleza. O que o senhor tinha comentado? Não, para esclarecer para o público como é que vai ficar a questão dos certificados, né? De participação. Ah, sim. Bom, a gente já volta nesse ponto, então. Bom, uma boa noite a todos. Estamos com as 20 e poucas pessoas. Vi muitos alunos participando, né, desse simpósio. Primeiramente, eu gostaria de iniciar agradecendo, tá? Estou como porta-voz da nossa comissão organizadora aqui, de todos que trabalharam para a realização desse evento, né? São meses, não foi isso, né, pessoal? Desde julho, agosto, junho, né, que a gente está... Mais ou menos isso. Então, foram alguns meses aí para, em 3 dias, se finalizar todo com chave de ouro esse evento, né? Professora Lucy, não sei se está aqui presente no chat, alguma coisa assim, eu devo meu primeiro agradecimento a esse evento a ela, né, que eu peguei essa equipe organizadora, que ela montou essa equipe, ela iniciou o evento, estruturou, e a partir daí depois eu assumi com algumas contribuições. Então, não posso deixar de dar todo o crédito para a organização desse evento, todos os méritos à nossa comissão organizadora, aos alunos que ficaram à frente, vocês realmente que fizeram a coisa acontecer, vocês que tocaram o barco. A gente vai resolvendo uma coisa ou outra, dando algumas opiniões, algumas orientações, mas quem realmente fez a coisa acontecer foram vocês, né? Todos estão com a câmera aí, então vocês podem ver. Então, vou nomear todos aqui: a Ana Vitória Góes,
tá? Da nossa comissão, Bárbara Passos, Bruno Teixeira, Fauane de Souza, acho que não está aí, Giovana Cardoso, Giovana, obrigado por ter entrado, sei que deve estar bastante correria, né? Larissa Uliana, tá aí a Larissa, Letícia Chagas, Marcos Leitão e Vanessa Maia. Ivana, desculpa, Ivana Maia. Então, essa foi a nossa equipe organizadora, né, que trabalhou de forma integrada, de forma dedicada, com total compromisso, né, realmente resolvendo os problemas, né, um evento desse sempre tem algumas situações para resolver, alguns abacaxis, e eles prontamente conseguiram resolver todos eles, e na minha visão eu vejo que para um crescimento profissional de vocês, tá? Isso é incrível, né? Uma das principais habilidades que eu vejo hoje de qualquer profissional das ciências agrárias ou qualquer área que o mercado exige hoje, o mercado profissional, seja numa carreira acadêmica que vocês querem seguir, seja no mercado de trabalho, setor privado, público, o que seja, é um fator que se chama comunicação. Tá? Então, a comunicação hoje é uma das principais habilidades que o mercado profissional vai exigir de vocês, né? E eu vejo que isso daí vocês estão bem servidos, né? Conseguiram aí... é totalmente admirável a interação de vocês, o trabalho de vocês durante esse evento, tá? Então, esse ponto eu destaco para vocês. Não tenho dúvida que vocês sairão da universidade, né, com uma boa experiência, com uma boa carga, e serão excelentes profissionais em qualquer caminho que vocês escolherem seguir. Tá? Então é isso, fica aqui o meu agradecimento para a equipe, um agradecimento também ao público que participou ativamente, né, o nosso tempo hoje, por incrível que pareça, foi bem corrido. A outra palestra também a gente estourou um pouco o tempo, essa também, mas isso é bom, né, que a gente vê uma interação do público, o pessoal interagiu, mandou as suas perguntas, é o que a gente realmente estava esperando, né, quando a gente faz um evento desse, a gente realmente espera que o público compareça, assista as palestras e tenha essa interação. Pessoal, eu vou deixar aberto para vocês, se vocês querem fazer algum comentário, alguma questão no fechamento. Só falar para o pessoal que em breve a gente divulga mais informações sobre a questão da certificação lá no @semunifab. Então, quem quiser mais informações, segue lá, que a gente vai estar divulgando. E muito obrigado a todos que assistiu, todos que colaboraram. Foi ótimo trabalhar com essa equipe. E é isso aí. Mais alguém? E que as palestras do simpósio, elas vão ficar ainda disponíveis, né, no canal da FAV. Então, caso alguém ainda queira rever as palestras ou ver alguma que não viu nesses dias, elas vão ficar disponíveis. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso 5º simpósio de Ciências Agrárias da Universidade de Brasília. 2021 será o 6º, né, se Deus quiser, talvez de forma presencial, sempre com evolução, buscando acrescentar na formação dos nossos alunos, acrescentar na formação universitária, criar um ambiente de debate, né, e mais que nada, fazer com que a gente evolua tecnicamente e de forma humana também. Tá? Então, muito obrigado, uma boa noite a todos e vamos em frente. Foi um prazer trabalhar com vocês, pessoal. Boa noite.